comentário do Júlio Nargolo, sendo embaixo, do início até o fim. Ele tá falando, cara, porque só a candidatura do Flávio tem como andar pra frente. E aí o Flávio falou, né? Peço que assista. Ele pediu que é pra assistir, a gente vai assistir porque o Flávio pediu. Todas as vezes na história em que uma nação precisou se libertar de uma tirania ou de alguma coisa, o país precisou de apoio internacional, precisou da comunidade internacional para fazer alguma coisa. O Brasil hoje só é independente porque os Estados Unidos nos ajudou, a França nos ajudou, o Reino Unido nos ajudou. E o único presidencial hoje que está rodando o mundo, que tem relacionamento com a comunidade internacional, é Flávio Bolsonaro. Tanto nos Estados Unidos, quanto na França, quanto na Hungria, no Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Argentina, uma série de países. Então ele tem o apoio da comunidade internacional para enfrentar o regime que nós temos no Brasil hoje. Então esse já é um ponto histórico, que ele sai na frente. Segundo, o que eu lhe falei, capilaridade. Flávio Bolsonaro é o único presidenciável capaz de vencer Lula nas eleições. Tanto é que ele deu exemplo aqui da Bahia. Você pode ir na zona rural da Bahia, em qualquer lugar. Se você perguntar quem é Zema, ninguém sabe. Agora, se você perguntar sobre Flávio Bolsonaro, todo mundo vai saber. Você basta chegar hoje em qualquer lugar e aí quem é que vai ganhar as eleições? O cara vai dizer assim pra você, rapaz, eu acho que é o filho do homem. E eu vou votar nesse menino de Bolsonaro. Então todo mundo sabe, Flávio Bolsonaro está alcançando todas as pessoas. E Zema não tem essa capilaridade. Outro ponto, defesa da segurança pública. Ele tem experiência na Assembleia Legislativa, como senador, sempre presidiu as comissões de segurança pública. É um cara que sempre defendeu a classe policial desde os primórdios, inclusive é atacado por isso, por uma manipulação de informação. Então eu acredito que ele vai fazer as reformas necessárias para enfrentar a criminalidade e para enfrentar a reforma do judiciário. Até porque ele foi um cara que sofreu na pele. A família dele tá sofrendo na pele o que aconteceu. Tem outros presidenciáveis, tipo Zema, que lá atrás se omitiu. Agora tá tendo um posicionamento legal, show! É isso aí, Zema, vamos pra cima, apoie Flávio Bolsonaro e vamos ganhar no primeiro turno. E não só isso, como o legado de Bolsonaro que eu falei. O que é que Flávio tá propondo como uma das primeiras medidas? Tesouraço, cortar esse peso no cangote do trabalhador, diminuir a carga tributária, assim como fez Bolsonaro, respeitando a curva de Laffer, cortando PIS, cortando Confins, cortando ICMS. O cara fez uma limpa e mesmo assim ele conseguiu arrecadar mais. Porque a desculpa do governo Lula pra meter imposto em você é isso. Ah, porque as contas públicas estão defasadas, a gente tem que aumentar a arrecadação. Mentira, pesquisa o conceito da curva de Laffer. E é isso que Flávio vai fazer, botar o Brasil pra seguir o caminho da prosperidade, pujante na economia, dando condições da pessoa empreender, da pessoa começar a sua livre iniciativa. Tanto é que o pessoal se vangloria de Lula na questão do Bolsa Família, mas o pessoal recebeu uma mixaria. Foi só Bolsonaro entrar e fazer o Auxílio Brasil que ele deu mais dinheiro para esse pessoal e deu condições das pessoas saírem desse programa e não manter o gado no pasto, o raio eleitoreiro, como fez o PT. Então o Flávio, ele reúne todas as condições necessárias para ser o melhor candidato dessa eleição, representando o legado do pai, defendendo a reforma no judiciário, defendendo o impacto na segurança pública, defendendo o corte de gastos, como o Bolsonaro fez também, não só a questão de impostos, mas corte em gastos, cortou cargos penduricários através de decreto, cargos, 20 mil cargos que ele poderia ter lá botado um monte de amiguinho para fazer campanha igual o PT faria, ele cortou. Então Flávio Bolsonaro vai seguir na mesma linha. Você mesmo disse, Felipe, que Bolsonaro teve o melhor governo da história. Então é isso, é esse o legado que Flávio Bolsonaro vai representar. E se você tem a oportunidade de levar a fatura no primeiro turno, igual o Flávio tá tendo, fature. Porque, meu irmão, se a gente deixar a oportunidade para Lula indicar mais 4 ministros, aí vai ser fim da linha. Todas as vezes mais. Irretocável nessa fala. Não tem o que adicionar. Aí vem André Esteves, né? Doutor Pularo Jardim, escrever. A candidatura de Flávio é uma represa rachando. Aí o Carlos diz, né? Absolutamente todo o regime, tanto do lado de cá quanto de lá, insiste diariamente na tentativa desonesta de desgastar o Flávio 24/7, né? O dia todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É tão escancarado que até um palhaço teria vergonha. Pois é. Aí tu vê como é que funcionam as coisas. Preocupações e preocupações. Campanha de Lula cria central de monitoramento das redes sociais e judicializa mais nesta eleição. Eu sei muito bem o que aconteceu em 22. Tentaria, obviamente, andar pela sombra para não sofrer a mesma coisa em 26, mas do jeito que o PT é, não tem como você passar em branco. Mas tá ali, ó, a equipe jurídica da campanha de Lula investiu ainda mais nas eleições deste ano e decidiu criar uma central de monitoramento das redes sociais. O objetivo é acompanhar em tempo real todos os episódios de desinformação e acionar a justiça. Desinformação é o seguinte, tudo que for negativo contra o PT, eles vão acionar. Não precisa ser mentira, é negativo. Lembre que em 2022, desinformação era falar que Lula e Maduro eram amigos. Diferentemente de anos anteriores, o foco agora é fazer um monitoramento inteligente e estratégico. Mas assim, independente do PT ter uma máquina de perseguição e usar essa máquina de perseguição, vejam que do lado de lá, o que é que a gente está lidando? Esse comportamento é o comportamento desses últimos 3 anos e meio. Ainda não fechou 4 anos de era Lula. Nos últimos 3 anos e meio foi esse comportamento. A reeleição do Lula é isso daqui no nível aumentado. Não foi por falta de tentativa. O Lula tentou mais de uma vez passar algum tipo de censura no Brasil. Lembra da Janja falando lá? Conversa com Xi Jinping, ela, Lula lá, para tentar trazer um pouco daquelas regrinhas que tem lá na China pro Brasil. Olha outros episódios. Então tá ali. Um vídeo curioso também do Lula, me veio aqui agora na cabeça, falando de recortes. Logo no início do mandato, que ele disse que, em entrevista para a CNN Internacional,
E para Bolsonaro não voltar, cabia aos democratas construir uma narrativa. Realmente eles construíram uma baita de uma narrativa, então, e seguem nessa insistência com o apoio de muitas pessoas que deveriam ser aliadas. Aí eu me pergunto, né? A turma da direita não precisa ter um gabinete para judicializar, fazer acontecer, mas é importante vir com tudo para a eleição. É importante que a campanha seja 100% afiada, monitorando as verdadeiras mentiras que podem ser levantadas. Vê essa questão do Eduardo Bolsonaro mesmo. O que a imprensa fez de distorção. A gente não comentou nos últimos dias, mas pessoal, todos os políticos, não é todos os políticos não, todos os partidos políticos, as campanhas, porque você tem que ter uma estrutura. Quando você tem uma estrutura de partido de campanha, dentre os seus jogadores, como for o futebol, né? Você tem meio de campo, atacante, volante, zagueiro, lateral, goleiro. Então, uma dessas posições é o assessor de imprensa. Onde estava o assessor de imprensa, os assessores da campanha do Flávio, para fazer esse meio de campo com a imprensa? Pelas matérias que estavam saindo, com textos totalmente distorcidos, né? Colocando palavras que o Eduardo nunca disse na boca dele. O Paulo Figueiredo não é assessor de comunicação da campanha do Flávio. Mas o Paulo Figueiredo falou com o Metrópolis, pelo menos a matéria do Metrópolis ele conseguiu derrubar. Pelo menos a do Metrópolis. Se mais pessoas tivessem copiado esse comportamento do Paulo Figueiredo, eu tenho certeza que o Flávio teria tido um desgaste muito menor. Agora, não é todo mundo que conhece as pessoas da imprensa. Agora, eu tenho certeza que gente que está na campanha foi contratada a peso de ouro exatamente por vender o papo e ter amplo acesso aí nos meios de comunicação. Mas é isso, né? E aí, enquanto o PT está com o pé no acelerador, nós, além dessas confusões, ainda temos as limitações. Acesso restrito a Bolsonaro gera ruídos na definição de palanques estaduais e gera insatisfação entre aliados. Essa nota aqui, obviamente, ela também tem um interessezinho de plantar algumas coisinhas, mas é verdade que se Bolsonaro estivesse podendo se expressar, falar com as pessoas, como qualquer preso normal, se Bolsonaro estivesse recebendo tratamento de Beira-Mar, Marcola, estava muito melhor, né? Mas Bolsonaro é o bandido mais perigoso do sistema prisional brasileiro. É um tratamento de bicho.